Seguindo aqui o cronograma, pedimos que suba ao palco o Bizão, Alexandre Antônio Bizão. Uso do pó de rocha na agricultura. Antônio Alexandre Bizão, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Mestrado em fertilidade do solo pelo Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde. Há mais de 20 anos de estudo em pesquisa em rochagem. Atualmente cursando agrogeologia na Universidade Federal de Goiás. Bom, pessoal, boa noite a todos. Fico assim, a responsabilidade, a última palestra é essa? Talvez a responsabilidade de fechar isso aqui. Mas a gente estava ali sentado conversando com o Dr. Éder. Tem algumas coisas que a gente às vezes pode se dar a missão por cumprida. Quando eu vejo vir aqui a sobrinha, a neta do Edson, quando eu vejo uma Miriam dessa vir falar isso aqui, e pensar que a gente começou isso lá há 22 anos atrás, porque quando eu fazia parte da UNB lá com o professor Claudinei, que me apresentou o Éder, que foi o orientado dele, havia momentos que a gente achava que não íamos conseguir realizar a missão que foi proposta pelo Júlio Hensel, que era o jeito de fazer agricultura na Alemanha, antes do advento da indústria química, era com a rochagem. Portanto, o nosso livro texto básico, ele foi editado lá em 1893. E agora a gente vê essas meninas fazer essa apresentação aí, vocês vejam que elas já conseguiram chegar no ponto que nós perseguimos e não demos conta. Mas esse pessoal da nova geração, a gente vê que estão dando um salto no processo. E isso nos deixa muito felizes, nos deixa lisonjeados e um tanto quanto realizados em ver que tem gente nova assumindo isso aí. Tem gente nova abraçando essa causa, enquanto que o pessoal mais da nossa safra, que não viu isso na universidade, é o pessoal que começou a não nos receber com muito calor, com muita animação. Então a gente vê que está realmente surgindo uma nova geração que vai fazer com que essa coisa caminhe com a intensidade que precisa caminhar. Vamos, próximo aí. Bom, isso foi falado aqui, cadê o lodo? Isso aqui é a conversa do professor lá da Universidade da UBRA, da Universidade Luterana do Brasil, lá em Itumbiara. Ficou fácil produzir soja, difícil é ganhar dinheiro produzindo soja. E esse é o desafio que cabe a todos nós aqui, porque quem está satisfeito com o que está fazendo, não precisava estar aqui nesse momento. Vou só interromper, Cristiano, vai lá e busca um saquinho daquele de pó de rocha para mim, por favor. Vamos ao próximo. Bom, a coisa começou lá atrás, o Júlio Hensel, esse é o escrito que nos foi passado por esse homem que fez lá em 1893, quando ele publicou o livro Pães de Pedra. Então, próximo. Opa, é esse aqui. Volta, por favor, a outra imagem. Gente, já é o cansaço. O James Hutton foi o primeiro cara que teve a noção, que foi o criador da geologia, era um médico lá em Edimburgo, na Escócia, que foi ele quem primeiro usou pó de rocha nas terras dele, que ele usava marga para adubar o solo. Então foi o primeiro escrito, foi desse. O próximo. E aí depois veio, em 1893, foi quando o Júlio Hensel fez a publicação do livro Pães de Pedra. Próximo. Está aí o livro dele, Pães de Pedra. E o que eu gosto no livro Pães de Pedra, gente, é que lá, quando foi perguntado para o Júlio Hensel o que se conseguirá ao fertilizar com as farinhas de pedra, e ele tem uma resposta que eu gosto muito: fazer com que possamos colher novamente cereais sãs e dessa maneira prevenir epidemias entre homens e animais.
Correto, professor? Outra pergunta que foi para ele, e nós fazermos o quê? Diminuir o uso dos fertilizantes químicos que, em parte, são, Rogério? Inúteis ou até mesmo prejudiciais. É o que nós estamos vendo aí hoje. Então vocês vejam que mostrou o Antônio Lodo aí na palestra dele, parou de usar o químico, pois no pó de rocha chega ao caso de produzir mais. Eu vejo, nós andamos aqui nessas visitas que a gente tem feito aqui pelo estado de São Paulo, no pessoal da cana, mais adubo, mais adubo, mais adubo. E estão conseguindo ter o retorno com a quantidade que estão pondo? Não. Cada vez os canaviais mais desvitalizados, cada vez mais colhendo menos cana em cima desses canaviais, que estão totalmente desequilibrados, não pela falta, mas pelo excesso de fertilizante que estamos colocando nas nossas lavouras. Bom, isso já foi falado aqui hoje de manhã, tudo é reciclado no interior da terra. Muito boa aquela palestra hoje aí, não me lembro de quem, da Motique Okada. Isso aqui é o que eles falaram, que a gente está falando também. O próximo. Bom, isso aqui para o pessoal que está novo na coisa, primeira coisa, aqui, antes daquela plaquinha, nós temos ali um monte de pedra. Aqui nós sabemos o que tem, tem um monte de pedra. A partir do momento que eu vim ali e falei, isso é ígnea, essa é metamórfica, essa é sedimentar, essa é residual, é igualzinho lá classificar inseto. Nesse momento, então, ganhou nome. Rocha ígnea, rocha metamórfica, rocha sedimentar. Próximo. Aqui eu gosto muito disso aqui, que foi falado hoje também. O que é que nós temos ali? Um dia no planeta nós tínhamos a atmosfera. Apareceu quem? Apareceu a atmosfera para interagir com a litosfera. Depois surgiu a hidrosfera, que fez as transformações dos minerais e foram transformando esses minerais. Depois entrou a biosfera no jogo. Quando entrou a biosfera no jogo, nós tivemos condição de fazer com que aparecesse a pedosfera. A pedosfera, ela foi quem possibilitou o surgimento da vida das plantas superiores e a alimentação dos animais e do ser humano. Acontece que o intemperismo, ele foi muito intenso. Então, essa nossa litosfera foi sendo perdida, foi sendo consumida com o tempo. E hoje, qual que é a nossa proposta de trabalho da rochagem? É o que, volto a repetir o que alguém já falou hoje aqui nesse palco, é ir lá recuperar a litosfera, trazer a litosfera, jogar ele nesse sistema e o sistema volta a funcionar. É tão simples, a coisa é tão simples que cheira até algo medíocre, porque nós temos muita facilidade para entender e visualizar as coisas difíceis, mas quando as coisas são simples demais, nós temos dificuldade de entender as coisas simples demais. Próximo. Então começa por aí, como disse muito bem hoje de manhã o Eduardo Martins, o dia que eu planto, coloco essa semente de soja num contato com o pó de rocha, o que acontece? O que ocorreu aqui, minha gente? Essa semente foi despertada, muitos genes que essa planta carregava, que ela não precisava usar, ela foi despertada por causa do pó de rocha. Então esses genes acordaram. Está ali no trigo morisco também. O que? Esses genes que tinham parado de funcionar, quando eles sentem a presença geológica do pó de rocha, ela muda completamente o processo fisiológico da relação raiz-ramo dessa planta. Próximo. Aí nós temos outro exemplo. Olha, antes de germinar a planta, antes de terminar a germinação, veja já o vigor do sistema radicular. Olha uma planta dessa aqui, terminou de germinar, olha o vigor do sistema radicular. Esses genes estavam adormecidos. Na presença do pó de rocha, a planta sente o quê? A energia vital que pulsa dentro de um pó de rocha e ela desperta esses genes. Aqui tudo é muito legal, tudo é muito bacana. Então nós andamos por aí e a pessoa às vezes falava assim para a gente, não, pó de pedra, tudo é pó de pedra. Mas vamos estar atentos atrás disso para nós chegarmos aqui. Nós temos muitos dias de pesquisa, tem muitas horas, muitas noites mal dormidas, porque a coisa não é tão simples.
Cadê o bismuto? Cadê o cádmio? Cadê o arsênio? Cadê o mercúrio? Eles também estão guardados nas rochas. Então nós temos que tomar cuidado. O próximo, porque muitas vezes nós fazemos isso com a planta. E qual a responsabilidade que nós temos no processo? Será que nós que temos a proposta de produzir alimentos sãos, produzir alimentos que geram a vida, não que geram a morte, nós precisa pesquisa. Nós não podemos sair pegando qualquer coisa de qualquer maneira e aplicando no solo, não, senhores, porque nós vamos cair nessa situação. Próximo. Aqui nós temos outro exemplo, com o químico, como é que está o sistema radicular, com o pó de rocha, como é que a exuberância desse sistema radicular. Próximo. Aqui outro exemplo, com o químico, com o pó de rocha. Olha ali a quantidade de canela naquela soja, olha a estrutura dessa planta. Então a planta, como diz o meu amigo Sebastião Pedro da Embrapa, quando eu uso o pó de rocha, a planta reorganiza os metabólitos dentro dela e tem uma produção totalmente diferente. O nosso trabalho, gente, nós viemos, fazemos o quê? Eu estava lá na pesquisa, aí o dia que nós vimos que essa coisa funciona, nós saímos para oferecer isso para o mercado. Então, nós viemos trabalhando no grande mercado, no grande agricultor, mas nós também temos atendido ao pessoal da agricultura familiar. Aqui é a reunião de 6 agricultores para comprar uma carreta com 42 toneladas de pó. Aqui foi um dos primeiros resultados que nós tivemos com o uso do pó de rocha no Chapadão do Sul. Aqui um cliente nosso lá na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, esse é cliente do Cassiano. Cadê o nosso amigo Cassiano? Já foi embora, desistiu. Isso aqui é cliente do Cassiano. Isso aqui no ano de 2017, uma grande seca lá na Bahia. Os vizinhos desse cidadão, do Carlos Casale, colheram 28 sacos de soja por hectare. Onde ele tinha essa lavoura cultivada com pó de rocha, ele colheu 58 sacos por hectare. Próximo. Aí nós temos outro exemplo. Está aqui, todo mundo já cansou da cara do artista. Nesse tempo aqui ele ainda tinha cabelo. Por que que nós temos assim? Todo o nosso trabalho, ele estava caminhando. O dia que nós fizemos um dia de campo lá em Jataí, esse moço chegou lá e falou assim: eu quero comprar esse negócio. Então foi a primeira venda de pó de rocha que o nosso grupo fez, foi para o Rogério Vian. Então ele foi o motivador. Então a energia que ele passou para o nosso sistema foi muito importante, porque ele foi o primeiro a fazer a aquisição do pó de rocha. Esse aqui é outro cliente, nosso segundo cliente a comprar pó de rocha lá em Cristalina. Comprou e apaixonou. Hoje a área dele é 100% no pó de rocha. Não, bem lembrado pelo Dr. Éder. Ele planta 1.800 hectares, tem 16 hectares, que ele continua fazendo do mesmo jeito que ele fazia antes. E até hoje, nenhuma vez a área do convencional conseguiu superar a área com o processo da rochagem. Próximo. Esse aqui é outro cliente nosso lá de Bom Jesus de Goiás, já está na 4ª safra também de pó de rocha, outro entusiasta do sistema. Então ele, lá em Goiás, e hoje foi plantar no Tocantins, e lá no Tocantins ele já é usuário do pó de rocha também. Bom, gente, e nós aí no dia a dia, nós falamos assim, vamos plantar. Havia muito questionamento a respeito do silício. Existe uma corrente de pesquisadores que fala assim, silício para funcionar não é o silício do pó de rocha. Silício para funcionar tem que ser o silício da indústria siderúrgica. O que é que nós fizemos? Plantamos o pé de milho em cima do monte de pó de rocha. Esses sacos aqui são as folhas que foram retiradas daqui para fazer análise. O próximo. Aí nós conduzimos essa lavoura, nós chegamos nisso aí, em cima do monte de pó de rocha, as espigas estão secas e a planta permanece verde. Vamos ao próximo. Aqui, nós fomos fazer o quê? Quanto que a nossa planta dava conta de absorver de silício, sem que o silício interferisse na curva de absorção dos outros produtos. Então nós chegamos aqui, a nossa planta de milho, quando eu adubei com químico, ela tinha 13,8 gramas de silício por quilo de matéria seca. Quando eu tinha pó mais o químico, ela foi para 14,8. Quando eu tinha na lavoura
plantada só com pó de rocha também, essa aqui em Ipameri e essa outra aqui em Joviânia. Nós chegamos a 19,6 gramas de silício por quilo de matéria seca. Mas quando nós plantamos a nossa planta de milho, volta a imagem anterior, a nossa planta de milho em cima do monte pó de rocha, não, para frente, aí, não, volta um pouquinho, aí, isso aqui, nós chegamos a 42 gramas de silício por quilo de matéria seca. E se vocês veem ali e olham, por exemplo, o fósforo, 1,6, 1,6, 1,9, 1,7. Nitrogênio, 24, 22, 21, 20, 22. Então, não houve interferência dessa quantidade de silício na absorção dos outros elementos para a cultura. E foi daí que fez com essa cultura tivesse aquele estado de sanidade. O próximo. Bom, isso aqui eu fiz questão, eu recebi ontem esse slide de um cliente do Cassiano, lá na Bahia também. Olha isso aqui. Pó de rocha, peso de 1000 sementes. Depois de 35 dias de sol, voltou a chover, aí depois a chuva intensificou, não conseguiu colher na hora certa. Mas vejam aqui, quando eu tinha só com o pó de rocha, o meu peso de 1000 sementes foi de 118 gramas. Quando eu tinha pó de rocha mais adubo, chegou a 170 gramas. Quando eu tinha o padrão da fazenda, era 107 gramas, que pesou o peso de 1000 sementes. Então vejam, senhores, que está acontecendo aqui alguma coisa que faltou aqui nesse processo, essa coisa que nós não dávamos conta de explicar, e que hoje você vê pessoas igual a Miriam, igual a neta do Edson, que são as pessoas que vão nos trazer essas explicações que nós ainda não estamos conseguindo dar. O próximo, por favor. Então, dentre elas está aí, milho da safrinha, com pó de rocha, milho com químico. Aquele trabalho que foi mostrado pela Miriam ali, aquele trabalho foi nós que conduzimos ele com o Dr. Éder lá em Jataí. A cana com o químico, a cana com pó de rocha. Então existe aquele ditado do engenheiro, do dono de engenho lá no Nordeste, que fala assim: se o canavial florou, o dono do engenho quebrou. Por quê? Foi transformado, o açúcar foi todo convertido numa forma não aproveitável. Então vejam assim, esse canavial demorou 30 dias a mais para emitir o pendão floral. E a cana só emite o pendão floral quando ela passa por um forte estresse. Se ela demorou mais 30 dias para sofrer o estresse, está aqui a prova daquele trabalho que foi apresentado lá pela Miriam, a respeito da cana lá em Jataí. Próximo, aqui o caso da soja. A soja com o pó de rocha, ela teve o ciclo normal. É 110 dias, são 110 dias. Quando eu tenho no químico, a minha soja, ela antecipa o ciclo. E essa antecipação de ciclo acontece por várias coisas, por vários fatores que são induzidos pela presença do pó de rocha. Dentre eles, aquilo que tanto fala o nosso amigo Eduardo, que é mudar a flora microbiana do solo. A próxima. Aí nós temos o caso do feijão. Esse feijão aqui foi plantado com pó de rocha. Ao lado dele tinha outro feijão. Esse feijão, a densidade dele passou a ser 29 gramas por 6 sementes, enquanto que no químico ele pesava 26 gramas por 100 sementes. Confere mais uma vez, eu estou fechando a conversa do professor sobre a densidade nutricional do produto em função do uso do pó de rocha. O próximo. Esse aqui também hoje é o presidente da ProSoja Brasil, o senhor Bartolomeu, visitando uma lavoura nossa tratada com pó de rocha. Aí nós temos o exemplo do milho. Esse é um milho tratado com fertilizante organo-mineral, que foi descrito lá pelo Edson, que ele faz, fertilizante organo-mineral com pó de rocha, fertilizante químico, 50 toneladas de silagem por hectare, e aqui 60 toneladas de silagem por hectare. Esse é outro exemplo que veio do nosso amigo lá de Mineiros, que trabalha na BRF lá em Mineiros. Lavoura de eucalipto, 220 dias após o plantio, 4 toneladas
de pó de rocha por hectare, 0 de pó de rocha, só o manejo convencional adotado pela Perdigão. O próximo. Aqui outra frente do nosso trabalho está na seringueira. Essa seringueira é um trabalho que nós estamos desenvolvendo em parceria com a UNB, lá na fazenda experimental da UNB lá em Brasília. O próximo. Aqui está o exemplo da cebola. O que está acontecendo com a cebola? Isso aqui é na região de Campo Alegre, lá próximo de Cristalina. Passamos a plantar cebola com pó de rocha. Essa cebola, normalmente, isso é perdido por causa de bacteriose, nós perdemos lá de 30% a 40% da cebola. Essa cebola mudou tanto a densidade que o pessoal do Paraguai viu que essa cebola era diferente. O ano passado, se vocês lembram, houve uma época do ano que os agricultores estavam passando a grade e eliminando as lavouras de cebola. Mas quando esse agricultor aqui estava colhendo essa cebola, os caminhões que vinham do Paraguai ficavam 2 dias esperando completar a carga para levar para o Paraguai. O que acontece com essa cebola? Uma caixa de cebola normal pesa 26 quilos. A hora que nós colhemos essa cebola, ela passou a pesar de 28,5 kg a 29 quilos, a mesma caixa de cebola. Está aí, professor, aumentando a densidade de nutrientes dessa planta. Aqui está o caso do alho, que é a vivência que nós estamos tendo lá na região de Cristalina. O maior problema que tem lá na região de Cristalina é a raiz rosada do alho. A raiz rosada é uma fusariose que obriga o cara a migrar o plantio de alho. A cada 4 anos ele tem que mudar de pivô. Aí esse agricultor colocou no 4º ano. Opa! Não apareceu a raiz rosada. Ele plantou o 5º ano, não deu a raiz rosada. Esse ano ele está plantando no 6º ano no mesmo pivô. Então vejam vocês que era uma cultura migratória que, à medida que eu pus o pó de rocha, não manifestou mais a raiz rosada. Isso veio mais uma vez conferir a conversa do nosso amigo Eduardo. Próximo. Aqui é outro caso interessante. Volta o alho, por favor. A densidade aqui subiu tanto que, para encher uma caixa de alho com 10 quilos, ela tem que ficar estufada. Então a caixa fica com a tampa levantada. Com esse alho, a caixa ficou vazia. A hora que chegou no supermercado, os caras foram pesar a caixa por caixa, para ver que a caixa faltou um tanto assim para encher, para dar os 10 quilos. O próximo. Esse aqui é o caso da cenoura. A cenoura é outro problema. Produzir cenoura na época do inverno é um negócio fácil, mas produzir cenoura quando está no tempo da chuva fica um tanto quanto complicado. Então, o que acontece? Quando nós colocamos pó de rocha nessa cenoura, ela parou de melar, porque eu arranco a cenoura e ela tem a pele muito fina, ela machuca, ela começa a dar uma doença que mela. E ninguém que chegar no supermercado vai comprar uma cenoura que está melada. Essa caixa de cenoura, uma caixa de cenoura pesa 21 quilos da cenoura cultivada quimicamente. Essa cenoura que foi cultivada com pó de rocha passou a pesar 23 quilos e 800 gramas cada caixa. Mais uma vez aumentamos a densidade do produto. Esse aqui é um exemplo que nós tivemos no ano passado lá no Gilberto Iuque. Foi conduzida uma lavoura de trigo na área de pó de rocha, que a gente pode dizer, para produzir esse trigo aqui, foi feita uma aplicação de inseticida, nenhuma de fungicida. Então vejam vocês que as coisas estão começando a aparecer, as coisas estão começando a clarear. Próximo, por favor. Esse aqui na área do tomate envarado, exemplo nosso de pó de rocha também, que foi dito ali pelo Cassiano, onde ele colocou pó de rocha no limão, joga o limão na água, o limão afunda. Quando eu tenho tomate cultivado no pó de rocha, eu coloco na água, ele não flutua, ele afunda. O próximo. Aí nós temos o trabalho nosso no tomate rasteiro também. Esse trabalho nós não conseguimos concluir. Perdemos o trabalho, mas ele está sendo montado outra vez. Nós sabemos que essa diferença está lá também no tomate industrial. Próximo. Bom, gente, o que nós estamos fazendo e o que nós podemos fazer pela frente. Aqui é uma área que eu fui visitar na Austrália. 2% de argila. O resto é areia de praia.
Mas lá também, o próximo, existem pessoas que já seguiram esse caminho que nós estamos fazendo. Isso é uma lavoura, é uma área onde foi feita rochagem, que já tem 18 anos que está sendo usado rochagem e aplicação de fertilizante orgânico. Olha a população de Minhoca. Volta, por favor. Olha o estado desse solo. Se isso é solo, isso não é solo, isso tem 2% de argila. Próximo. E olha o estado depois de 17 anos, o que esse agricultor tem na propriedade dele. O próximo. Aqui, gente, é o nosso trabalho que nós vem fazendo. Esse aqui foi lá na fazenda, mais uma vez, do nosso primeiro aí. Porque isso aqui é que nem inventar o veneno, né? O cara que, quando me foge o nome de quem inventou a vacina contra tétano, e a vacina funciona, então, para nós, a grande importância é o primeiro usuário. Isso aqui é na fazenda do Rogério Vian, quando ele estava fazendo o 8º cultivo, com a fórmula 000 fertilizante químico. Então, daí, 8 cultivos. Está aqui, o doutor Éder estava lá, ele estava lá, eles não me deixam eu mentir sozinho. O próximo. Aqui também já apareceu outro mentiroso, lá na Bahia, a 7ª safra, sem NPK solúvel em água, do nosso amigo Cassiano. Então ele já está no 7º cultivo lá, fazendo, e vivendo, cadê o Antônio Lodo? E vivendo feliz. Então, vejam o seguinte, quando ele mostrou aquele número hoje ali, gastando 7,5% para comprar fertilizante, 7,5% vezes 7 safras, ele já ganhou, ao longo de 7 cultivos, ele já pôs nada mais, nada menos que 40% a mais no bolso do que quem continua no outro processo. O próximo. 82, né? Então vejam vocês aí, ó, tá aqui a informação que chegou agora, 82 sacos de soja por hectare, usando o processo da rochagem. Próximo. Aqui, gente, então a gente trabalhando aqui, nessas indas e vindas, eu fui convidado a vir trabalhar aqui no estado de São Paulo, prestar uma consultoria aqui para o pessoal da Mineração Cruzeiro. E nós aqui estamos tendo a oportunidade de desenvolver um trabalho magnífico aqui em Limeira. Por quê? Encontramos aqui uma situação privilegiada. A grande dificuldade que nós temos em chegar numa pedreira que é produtora de brita e convencer aquele dono de pedreira que nós vamos mudar o cliente dele. O cliente dele agora não é mais uma empresa que está construindo um prédio e nem uma outra empresa que está conseguindo construir na ferrovia. Nem a empresa que está construindo a rodovia. É o agricultor. E o agricultor não está comprando do fornecedor da pedreira um produto final. Ele está comprando um produto intermediário que ele vai levar para a fazenda para fazer a produção dele. Então ele está comprando a matéria-prima para aplicar no solo dele. E a gente convencer um proprietário de pedreira que produz para a construção civil, que para a agricultura eu preciso desse padrão, é uma coisa muito difícil. Aí chegando aqui nós vamos ver o que já existia aqui. Aí nós encontramos o Ernesto Paile, vizinho de vocês aqui, que está ali em Santa Bárbara do Oeste, que já está no 3º ano, usando o pó de rocha e plantando soja convencional. Então já existe aqui na região. Nós vamos levantar. Próximo. Outra surpresa que nós tivemos. Aqui está um agricultor que usa um modelo já um tanto quanto próximo do nosso. Normalmente uma lavoura de laranja, ela dura de 19 a 20 anos. Esse agricultor, orientado por esse moço aqui de camisa listrada, que já tem um manejo. Esse moço aprendeu a plantar laranja na Cutrale. Hoje ele é consultor. O laranjal aí que nós temos no fundo já tem 30 anos de idade e continua produzindo. Então alguma coisa precisa ser revista. Então são coisas que acontecem por aí. Próximo. Aqui é para vocês terem uma ideia da empresa que a gente está prestando consultoria aqui em Limeira, o pessoal do entorno aqui. Essa é a Mineração Cruzeiro, que é uma indústria de calcário, que já tem 66 anos que eles produzem calcário. Então aqui está mais fácil da gente desenvolver o nosso trabalho, porque o princípio de trabalho do povo é desenvolver
produtos para a agricultura. Então a gente está conseguindo. Isso aqui, por sorte nossa, nós estivemos lá com o Dr. Éder, foi visitar essa pedreira. Eu fui chamado para vir trabalhar um basalto que eles tinham na pedreira. A hora que nós chegamos aqui, começamos a avaliar o que realmente tinha na pedreira, nós, dentro dessa mina, tem 5 formações geológicas distintas. Então daí nós já conseguimos tirar um blend misturando vários tipos de rochas tirados da mesma pedreira. O próximo, por favor. Gente, o que é que nós comemos ontem? O que é que nós vamos comer amanhã? Cadê meu copo d'água? Aqui, ó. Por favor. O que eu quero mostrar para vocês, o que é que nós estamos dando para a nossa planta fabricar o alimento que nós vamos comer. Por favor, rasgue esse saquinho, coloca aqui uma colher desse pó. Jogando aí. Não, joga, vira. Aí. Gente, olhem essa cena que aqui está. Olha a parafernália que a pessoa tem que usar para aplicar um defensivo, para aplicar um veneno nesse tomate que o filho dele vai comer, que o filho dele vai estar ingerindo amanhã, o neto dele vai comer. E a nossa proposta de alimentar as nossas plantas com pó de rocha é eu fornecer para a minha planta um insumo que eu posso ingerir. Vocês estão entendendo a dimensão e a proporção dessa coisa? Eu tenho aqui, olha a parafernália que eu tenho para me defender do produto que eu vou pôr na planta que eu vou comer. Não é um negócio muito maluco isso? É um negócio muito maluco. Enquanto que a nossa proposta do pó de rocha, eu estou pondo na minha planta, no meu cultivo, um insumo que eu também posso ingerir, porque eu tenho certeza que não vai me fazer mal. O que vai acontecer com isso? Qual que vai ser a qualidade biológica de uma cultura que recebeu como insumo um produto que eu posso ingerir? Uma saúde a todos nós. Essa é a diferença. Um abraço a todos, muito obrigado. Queríamos agradecer a presença do Antônio Logo. Não acredito que ele tomou ainda. Depois eu vou verificar o nível do copo aqui.